Que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E esta palavra, ela está em Isaías, capítulo de número 37, versículo de número 16. Isaías, capítulo de número 37, versículo de número 16, que diz assim. Aleluia. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Aí aqui, no versículo 20, agora o Senhor nosso Deus salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de eu chegar à conclusão desse versículo, é necessário entender o contexto desse texto, né? Quando nós lemos o texto de Isaías capítulo 37, existiu um homem, né? Um rei. Esse rei era muito mau, né? Diga-se de passagem. O nome dele era Senaqueribe. Senaqueribe, nome estranho, né? Senaqueribe. E esse rei era um homem muito mau e fazia coisas que desagradavam a Deus, coisas que despertavam a ira de Deus. Certa vez esse rei, ele quis invadir a cidade de Jerusalém. E na época, quem era o rei da cidade de Jerusalém era o rei Ezequias. E o rei Ezequias, o que ele fez? Ele viu que a cidade estava prestes a ser invadida, o exército do rei Senaqueribe era bem maior do que o exército do rei Ezequias, do que o exército de Jerusalém. Então, o que o rei Ezequias fez? Ele, temendo a invasão, né, do inimigo, ele escreveu uma carta. Ele, na verdade, ele orou para Deus e ele pediu a Deus livramento, né, daquela invasão, daquele rei que atendia pelo nome de Senaqueribe. E a palavra para você hoje é: ore e Deus te responderá. Pegou aí? Ore e Deus te responderá. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias. O rei Ezequias orou a Deus, desesperado, temendo a invasão do rei Senaqueribe, do inimigo, e Deus respondeu a ele, em nome do Senhor Jesus, e mandou mensagem para o rei Senaqueribe, uma profecia para o rei Senaqueribe. O rei Senaqueribe resistiu. E o que aconteceu? Deus mandou um anjo só, um anjo Miguel. Deus enviou o anjo Miguel. E Deus enviou o anjo Miguel e um anjo só matou todos os soldados do rei Senaqueribe. Só ficou um soldado para contar a história para o rei Senaqueribe e o próprio rei Senaqueribe. Ou seja, Deus ouviu a oração e respondeu a oração do rei Ezequias, do rei de Jerusalém. O rei Senaqueribe era o rei da Síria, né? E a Síria e Jerusalém eram inimigos. A Síria e Israel eram inimigos. Eu acho até que são até hoje, né? Até hoje são inimigos. Mas o rei da Síria, ele teve uma resposta de fogo. Ele teve como é que eu posso dizer? Um castigo, né? Um castigo de fogo. Porque Deus enviou um anjo Miguel e matou
todo o exército daquele homem que atendia pelo nome de Senaqueribe. Aquele homem era muito soberbo, inclusive ele desafiava Deus o tempo inteiro, desafiando Deus, que na verdade era o nosso Deus, né? O Deus da Bíblia, o Deus da palavra, o Deus da palavra, o Deus do rei Ezequias, desafiava o nosso Deus, o Deus do rei Ezequias, o Deus da Bíblia, e ele se achava poderoso, achava que o Deus que ele tinha era poderoso, era mais forte e tal, e desafiava aquele rei, desafiou o rei Ezequias, que era temente a Deus, que era como se fosse hoje em dia um cristão, né? E ele pagou um preço alto por isso, e Deus enviou um anjo e destruiu todo o exército daquele rei que estava desafiando Deus e o servo de Deus, que era o rei Ezequias, tudo através de uma oração. O rei Ezequias orou e Deus respondeu. Ele percebeu que o inimigo iria invadir a cidade. Se o inimigo invadisse a cidade, iria ser o caos. A cidade iria ser escrava do inimigo. Então, o rei Ezequias, ele teve uma sabedoria muito grande, que foi dobrar o joelho e foi orar. Muitas vezes na nossa vida, muitas vezes não, todas as vezes, nós temos que recorrer à oração, né? Em tudo em nossas vidas nós temos que recorrer à oração. E foi dito e feito. O rei Ezequias orou, pediu ajuda a Deus, e Deus ajudou o rei Ezequias e salvou a cidade de Jerusalém, Israel, e eliminou todos os soldados do rei Senaqueribe, com um anjo só, que foi o anjo Miguel, eliminou todos os soldados do rei Senaqueribe, do rei da Assíria, que estava querendo invadir Israel, que estava querendo invadir Jerusalém. Tudo através de uma oração. Então a palavra para você hoje é: ore e Deus te responderá. Amém? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Fica aqui a minha eterna gratidão. E eu te agradeço por me assistir. Prometo voltar no próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. Esse foi o vídeo de hoje, Isaías, capítulo de número 37, versículo de número 16. Se você puder, medite no livro de Isaías, capítulo 37 inteiro, que você vai entender a história, tá bom? Eu resumi aqui a história, que eu tenho pouco tempo, mas a palavra é: ore e Deus te responderá. Amém? Muito obrigado por assistir meu vídeo. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir. E tchau.